E aí, pessoal, eu sou o Aldrin. E eu sou o Al. 3 campeões mais fortes de cada região. O fã de Arcane aqui, que é meu pai, não conhece muito do universo. A gente falou muito no outro vídeo de vamos ver os mais fortes, então tá aqui. Os mais fortes de cada região. Cada região, vamos lá. Vamos ver se eu não me perco nessa região. A grande maioria dos campeões do LoL são relacionados a uma região pela Riot. Pode ser desde o local onde eles nasceram e cresceram, até onde eles se desenvolveram o suficiente para se tornar um campeão do jogo. Nesse vídeo, eu vou ranquear os 3 campeões mais poderosos de cada região. Para facilitar o entendimento, o que eu tô usando como critério para definir quem tá em qual posição foi basicamente poder bruto. Tipo o que acontece com o nível de poder em Dragon Ball. Basicamente, a capacidade física e mágica de um campeão e o que o poder dele tem a capacidade de fazer. Eu tava esperando um dos vilão, né? Um culto, não na maldade lá. Se ele tem um exército que não seria parte dos poderes dele, isso não vai contar, não vai servir pra agregar um exército, não conta. Outra coisa é que o poder não necessariamente tem que ser uma coisa destrutiva e agressiva, eu também tô considerando o poder defensivo. Cura, né, também, então, apesar de que um campeão pode, sei lá, não ter a capacidade de dizimar um exército com ataque, se ele tiver poderes tipo um escudão gigante muito foda ou uma cura muito pica, ele pode aparecer aqui também. O que importa, como eu falei, é o poder em si. Por fim, eu tô considerando o poder atual, nem do passado, nem do potencial futuro, nada, e sim o que ele faz atualmente. Dito isso, bora lá, vamos começar por Piltover. Começar por Piltover faz todo sentido. É uma das regiões mais paias em nível de poder, se não a mais paia, já que todo mundo lá é patético de fraco, basicamente ser humano normal modificado por tecnologia. Então eu quero me livrar dessa bomba aqui logo. Em terceiro lugar, a gente tem o Ezreal. O Ez é um Piltovense padrão, ou seja, ele nasceu numa família rica, só que diferente da maioria, ele virou um explorador que busca tesouros, e esse é o motivo dele estar em terceiro lugar. Porque com a grande sorte dele e com essa exploração dele aí, ele adquiriu uma grande experiência sobre todo o mundo, bem como vários artefatos que deixam ele mais poderoso do que a maioria. Ele usa ferramentas. Um exemplo disso seria a manopla de Nezuki, que é uma arma ultra mega hiper foda, considerada forte o suficiente para ser uma arma lendária. O Ezreal em si não é tão poderoso assim, mas eu acredito que com essas coisas que ele acumulou durante essas explorações, é o suficiente para ele estar em terceiro lugar. É um Batman. Pro próximo, em segundo lugar, a gente tem a Camille. A Camille é um problema nessa lista pelo fato de que ela tecnicamente não existe mais em Runeterra, o que você pode ver no meu vídeo sobre isso. Mas levando em consideração a lore dela, que de novo não tem como ser canônica, ela é uma mulher ultra modificada pelo Hextech e pela tecnologia, o que prolongou absurdamente a vida dela e deu pra ela capacidades muito além do que a maioria dos humanos consegue fazer em Runeterra. Além disso, ela passou mais a vida inteira fazendo operações militares super importantes pra família dela, que é o que a gente consegue ver ali na cinemática de Awakening, onde a gente também claramente vê que ela é bem foda, e isso fez com que ela se tornasse uma grande mestre tática. Nossa, ela tem uns negocinhos lá igual do pessoal lá do... Garantem esse segundo lugar aí tranquilo. Do anime, né? Lá do... E pra finalizar Piltover, indo pro primeiro lugar, a gente tem o Heimerdinger. Diferente da grande maioria dos outros Yordos, que são totalmente focados em magia, ele é totalmente focado no seu cérebro e na tecnologia. A região mais forte, mais fraca ali, o Heimer é o mais forte. Aí as coisas que ele fez. Robôs gigantes que solta míssil, bagulho insano. Sinceramente, só o fato de ele ser um Yordle já faz ele ser naturalmente mais forte do que 99,9% de Piltover, considerando que ele é um Yordle muito foda, que tem umas tecnologias insanas, faz ele ficar em primeiro lugar. Só aquele dinossauro ali já ia conseguir solar a Camille. Indo pra próxima região, aproveitando que a gente já acabou de falar aqui de Piltover, bora emendar em Zaun. Aí eu X1 com todos eles aí. Zaun é basicamente Piltover. Em terceiro lugar, a gente tem o Warwick. O WW, pra quem não sabe, é o Vander de Arcane, receba esse spoiler aí, que foi um humano que foi pego pelo Singed e modificado pra virar esse bicho que ele é hoje em dia. Ele é totalmente cabuloso. Tem uma cinemática dele que mostra que ele não tinha lançado Arcane 2 ainda. Forte, resistente e rápido. E se considerar que o que tem em jogo é canônico, ele também tem uma regeneração muito grande. Esse pá, o Magnum Opus do Singed. Ele é um dos poucos personagens de Piltover e Zaun que eu acho que poderia dar um trabalho interessante pra outros seres e raças de outras regiões. Ter uma luta maneira. Tô ansioso pra caralho pra ver ele na próxima temporada de Arcane. É honestamente a coisa que eu mais quero ver em Arcane. Mas beleza, indo pro segundo lugar, a gente tem a Janna. A Janna é um espírito, e não só um espírito normal, mas um espírito divino. Eu vou explicar mais detalhes do que é isso no vídeo que vai sair futuramente, mas é basicamente um espírito que representa cultura e civilizações e ideais inteiros. Tipo os Kindred, o Volibear e tal. Né? Entretanto, esse tipo de espírito tem uma dependência no quanto as pessoas acreditam nele. Quanto mais gente acreditando no Deus, mais forte ele se torna e, consequentemente, quanto menos gente acreditando, mais fraco. E por isso que ela não tá no nível de força desses outros deuses citados, mas ainda assim, ela é mais forte do que quase todo o resto de Zaun. Apesar de um dia ela já ter sido uma grande divindade em Shurima, ela hoje em dia se resume uma pequena deusa com pouquíssimos seguidores em Zaun, o que faz ela ficar muito, ninguém mais fala sobre. Pelo menos em comparação a deuses tipo Volibear, né? Mas ainda assim, ela é a segunda mais forte
forte porque Piltoverizal são patéticos. Indo então pro nosso primeiríssimo lugar de Zaun, temos o Singed. É verdadeiramente debatível se ele realmente merece esse lugar, mas as capacidades desse cara são absurdas e pouquíssimas pessoas têm feitos próximos ao dele. Não é à toa que Noxus foi atrás dele para ajudar na invasão de Ionia. Apesar de terem personalidades diferentes, tecnicamente o Singed de Arcane e do LoL são canon, e se somarem os feitos, o bagulho fica insano. Ele criou a Scintilla, que literalmente transformava as pessoas no Dr. Mundo, fez o Warwick, modificou a Jinx na correria e fez ela ganhar poderes, entre muitos outros feitos. E levando isso em consideração, a chance dele não ter... É o que a gente falou, ele morreria assim pra um tiro. Só que a capacidade, né, de tudo que ele pode fazer é muito chegar bizarro. Lá, dar uma bengalada na cabeça dele, ele morre, mas... Ele já apaga. Deixa ele ali sob proteção. Mas se ele ficar sabendo que alguém vai vir ali, aí o bicho pega, né? É complicado. Não ter se modificado é basicamente zero, e mesmo assim não é isso que coloca ele aqui. Ele criou para Noxus durante a Guerra de Ionia basicamente uma nuke, que tirando a Riven, que sobreviveu literalmente só porque ela tem uma espada mágica super poderosa, matou um batalhão inteiro em um piscar de olhos. Enquanto o gênio do Quintec que ele tem o poder de dizimar regiões inteiras sem que ninguém perceba, com tipo venenos, ácidos, bombas. Ele consegue criar armas de destruição em massa, e é isso sim que faz ele ficar em primeiro lugar. E com ele a gente termina Zaun e vamos para a próxima região, que é o Vazio. O Vazio tem toda essa temática muito forte de consumir e adaptar, e isso se reflete nos campeões. O que faz com que é muito possível que eventualmente, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um ano, não sei, a Riot lance alguma atualização na lore que coloque algum campeão daqui em um patamar completamente diferente de poder. Tipo, sei lá, descobrimos que o Kha'Zix consumiu um bicho aleatório que era mó forte e agora o Kha'Zix é muito mais forte do que a gente achava que ele era. Então essa lista aqui do Vazio pode mudar muito de acordo com o tempo, enfim, mas eu vou fazer baseado em atualmente. No momento, eu diria que em terceiro lugar temos a Rek'Sai. A Rek'Sai é a rainha e a mãe de uma raça inteira, que são os Shersai. Eles aterrorizam uma parte do deserto de Shurima, e como dá pra ver pelas cartas dela no lore, eles são bem insanos. E a Rek'Sai, sendo a rainha e mãe deles, obviamente vai ser mais absurda. Ela é gigante. Na cinemática de Cal, a gente conseguiu ver o verdadeiro tamanho dela, o que com certeza foi uma surpresa pra muita gente. Ele é tão grande. E na carta do lore também mostra o quão avassaladora a presença dela é. Então não tem nem o que falar muito. Ela não tem nenhum poder em específico. Isso aí já derrotava grandão, foda que tem uma raça inteira. Indo pro nosso segundo lugar lá, do Vazio, a gente tem o Vel'Koz. O Vel'Koz, pra mim, é disparado o personagem mais legal do Vazio e é um dos personagens mais legais do LoL inteiro. Ele foi uma das primeiras criaturas do Vazio a serem criadas pelos observadores, além de que que tá em Runeterra há mais tempo. Diferente da maioria das criaturas do Vazio, que simplesmente sai destruindo tudo pelo caminho e consumindo, o objetivo do Vel'Koz é observar e aprender as coisas pra depois passar o conhecimento pros observadores. Tanto que o nome dele, Vel'Koz, é uma palavra Shurimani que significa compreender ao desfazer. Um dos métodos dele de aprender as coisas é lendo a mente das pessoas. Ele enfia o tentáculo assim no cérebro do cara e começa a roubar tudo que tem na mente da pessoa até o cara virar ali só uma casca sem nada. Olha isso. Simplesmente muito foda. Além dele ser a criatura do Vazio mais inteligente, ele também é uma das mais poderosas e, como eu disse, a que tá há mais tempo em Runeterra. Ele também tem magia, diferente da Rek'Sai, que é só um bicho grandão, como a gente consegue ver em game e na cinemática. Ele tá soltando um monte de poder, ele faz um monte de coisa. A gente não sabe exatamente os limites do poder dele, mas pelo que a gente viu, ele consegue fazer uns bagulhos bem cabulosos. Esse laserzão dele aí é absurdamente poderoso. Então, isso tudo aí somado faz com que ele seja o segundo campeão mais forte do Vazio, ficando atrás somente do nosso primeiro lugar, que é a Bel'Veth. A Bel'Veth, honestamente, também é muito foda. Inicialmente, ela nem era uma criatura em si, e sim uma dimensão de bolso chamada Mar de Lavanda. Novo, né? Depois de muito tempo e várias mutações, essa dimensão foi se tornando senciente e foi consumindo criaturas que também eram sencientes. E decidiu que, mano, aqui tá na hora de deixar de ser uma dimensão e vou me tornar um líder, quero ser foda. Eu quero ser algo que consiga interagir com o mundo físico diretamente. E foi nisso que ocorreu os eventos lá do Malzahar, onde ele abriu um portal do Vazio embaixo da cidade de Bel'Veth, e a cidade inteira foi consumida pelo Mar de Lavanda, o que fez com que um ser fosse gerado. Esse ser se nomeou Bel'Veth por causa da cidade que absorveu. Além de muito poderosa por ter consumido uma cidade inteira, ela é super ultra mega inteligente, nível ser uma LeBlanc assim do Vazio. Ela fica controlando várias outras criaturas, fazendo acordos e manipulando os mortais, além do fato de que ela é contra os observadores e quer destruir eles, ao invés de só ficar ajudando eles igual o Vel'Koz. Ela já fez um acordo até com a Kai'Sa, pra vocês terem noção. Eu tô repensando aqui a minha fala, talvez eu ache ela mais legal do que o Vel'Koz. Mas enfim, já deu pra perceber que ela é forte pra caralho, com certeza uma das personagens mais fortes de Runeterra inteira. Mas beleza, indo então pra próxima região, a gente tem Águas de Sentina, e já diretaço assim o terceiro lugar, temos o Tankent. O rei do Rio curtiu o Bagrão. Sobre suas propriedades, eu não vou aprofundar muito, porque eu já fiz isso no vídeo dos demônios. Mas basicamente, representando provavelmente a ganância, o
TK é a personificação do demônio que faz acordos e contratos aleatórios dentro de Runeterra. Exatamente quais são suas capacidades é um ponto desconhecido, mas ele aparenta ter um certo controle sobre a realidade material, fazendo coisas surgirem, se modificarem e se corromperem. E por essa incerteza quanto às verdadeiras capacidades dele, que ele não sobe na lista. Mas simplesmente pelos feitos dele, ele já se garante no terceiro lugar e só não fica mais alto ainda pela existência de 2 seres. E um deles, ficando em segundo lugar em Águas de Sentina, é o Nautilus. O Nautilus era um mergulhador que recuperava objetos perdidos no mar. É um trabalho bem porcaria, ainda mais nessa região, pela presença dos leviatãs insanos que matariam ele em um segundo, mas enfim, ele faz isso aí. Pra entender sobre a lore dele, é primeiro necessário entender sobre Nagakaboros, que é a deusa do movimento. Conhecida também como Mãe Serpente, Rainha do Mar, o Grande Kraken, etc., ela é um espírito divino que é amplamente adorado em Águas de Sentina desde a época em que o lugar era chamado de Ilhas da Serpente. Ela defende que o indivíduo siga seus desejos, tome as rédeas de sua própria vida e principalmente que as pessoas nunca fiquem estagnadas. A sua presença pode ser sentida de diferentes formas, como por exemplo, pelo costume de toda vez que se vai navegar pelas águas, se jogar uma moeda no mar para prestar homenagem a Nagakaboros e pedir sua proteção. E essa era a única demanda que o Nautilus fazia para os seus capitães. Eventualmente, o capitão dele acabou não fazendo isso, estimando Nagakaboros, e por causa disso o Nautilus foi cobrado e morreu. Não dá pra saber direito, mas basicamente ele foi puxado pro fundo do mar por tentáculos enquanto tava descendo pra pegar os tesouros, e depois de muito tempo ele acordou nessa forma que a gente conhece hoje em dia, onde ele não tem mais o seu corpo original, e a roupa de mergulho dele virou um casco que esconde a ligação. Ele era só um trabalhador. Um trabalhador, trabalhava com aqueles escafandros, aquelas coisas, né? E parece que aí aquele bicho que parece um Kraken, que era um espírito, parece que consumiu ele, foi isso que eu entendi? Ele meio que foi abandonado pelos humanos e o deus, ele deve ter pensado, tipo, pô, o cara, a alma dele é boa, só queria o bem, foi traído, ele não merece ter uma morte assim. Aí o espírito meio que transforma ele numa entidade ali, num bicho. Ah, tá. Tem até, a Riot fez uma estátua dele, ó. É porque quando começou apareceu aquele piratão ali em cima, eu falei, ué, esse carinha ganhando bagre, achei que era ele. Ó, a Riot colocou uma estátua dele num local do oceano lá, Oceano. Ó. Imagina daqui uns anos a humanidade, a próxima humanidade, vê isso aqui e pensa, caralho, caramba, olha que é o que isso? eles fizeram. Cara, isso aí devia ser um... de ligação entre ele e Nagakaboros. Além da conexão dele com a deusa, ele é gigantesco. Ele também possui uma pele que é super protetora, por se tratar, né, de uma roupa de mergulho metálica gigantesca, o que por si só faz ele conquistar esse segundo lugar. E indo pro primeiro lugar de Águas de Sentina, temos a Illaoi. Poucas coisas em Runeterra são tão inabaláveis quanto a fé de Illaoi por Nagakaboros. Ela cresceu na tribo Buru, sei lá como se fala, se alguém souber aí me corrigir nos comentários, eu não achei, que é a tribo que verdadeiramente louva a Mãe Serpente, e ela foi treinada desde criança para o sacerdócio. A força de vontade e o talento espiritual dela fizeram com que ela fosse escolhida como a portadora da verdade de Nagakaboros, o que deu a ela o artefato Olho de Deus, que permite que ela usufrua da força da própria deusa para os seus feitos. Caramba. O que permite com que ela consiga fazer, tipo, as mais poderosas magias espirituais, criar barreiras, curar, projetar a força da deusa para dizimar os inimigos, testar o espírito de alguém, tirando, né, a alma da pessoa, o espírito da pessoa para fora do corpo, enfim, coisas que definitivamente não são simples. E ela ainda tem poderes de evidência também por causa da sua conexão com a deusa. Se isso já não fosse o suficiente, fisicamente ela é muito poderosa, capaz de se locomover com o Olho de Deus com extrema facilidade, artefato esse que aparenta ser feito de ouro maciço e é maior do que muitos dos campeões do LoL. Ou seja, ela é um monstro em questão de poder físico, além de ter muito poder espiritual e mágico por causa de Nagakaboros. Então tem o primeiro lugar de Águas de Sentina bem merecido. Mas enfim, mas eu achei aí que os indo pra próxima região, três aí dá um pau bom, eu já vou avisando de antemão que eu não vou classificar a LeBlanc pelo simples fato de que a gente não tem noção nenhuma do poder dela. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma das coisas mais poderosas de Runeterra, ela pode só ter os poderes que faz com que ela viva esse tempo todo aí e permita a manipulação dela, o que faz com que a colocação dela seja inteligência não tem nada. Mas beleza, tendo isso em mente, o posto de terceiro lugar vai pro Vladimir. O Vlad é muito velho, estando vivo há centenas de anos. Sua história começa durante a Grande Guerra Darkin, que ocorreu há mais de 1000 anos atrás, na linha do tempo apresentada. Ele não é tipo vampiro, ele é era um príncipe de Camavor, mas que não foi favorecido pela Ele controla
colam sangue. Nesse ponto da guerra, ela já estava em um estado mundial e chegou toda a temática dele assim, é meio de como forma de tentar manter seu reino em paz, o rei ofereceu um filho o cara tava na guerra de 1000 anos atrás. Que ele aceitou. Como o rei não era bobo nem nada, ele ofereceu o filho que não fazia parte da linha sucessória e assim Vladimir foi entregue a um Darkin. E pros Darkin, os humanos não passam de gado, servindo só para facilitar seus objetivos, sejam eles fazer, descobrir, conquistar algo, entre outras possibilidades. Só que o bagulho é que o Vladimir era esperto e manipulador. Então ele se aproximou do Darkin, o qual, sendo ludibriado por ele, o ensinou a magia de sangue, que é uma magia que os Darkins eram mestres, já que eles usaram para deformar sua própria carne. E vale lembrar que, apesar de um dia de terem sido humanos, eles tinham passado pelo processo de ascensão e se tornado ascendentes, ou seja, seus corpos eram profundamente modificados por magia, o que faz com que deformar da forma que eles deformaram definitivamente é um processo muito complicado. E usando desse conhecimento arcano, durante a queda dos Darkins, Vladimir aproveitou para trair o seu mestre e absorver o poder do Darkin para ele. O que não necessariamente faz o Vladimir estar no nível de um Darkin, até porque a gente não sabe se ele absorveu o poder inteiro e o quão forte era o Darkin que ele matou. Mas de qualquer jeito, ambos esses fatos, o seu conhecimento mágico somado com o sangue do Darkin que ele consumiu, o deram força suficiente para ocupar o terceiro lugar de Noxus. Indo agora pro segundo lugar, nós temos o Swain. Jericho Swain é uma, se não a maior mente de Noxus, que nasceu em uma família nobre noxiana. Isso permitiu com que ele tivesse acesso a informações secretíssimas de Noxus. Esse aí é o do Corvo lá, que aparece no final do Arcane. Aí esse cara, ele simplesmente deu um golpe de estado em Noxus, tomou Noxus pra ele, tipo, meio que tem o demônio da verdade dentro dele. Ele vai explicar aqui agora, é muito doido, ele é muito forte mesmo. Provavelmente ele apareça na próxima temporada de Arcane. Se aparecer já vamos ficar de olho lá, né? Nasceu em uma família nobre noxiana. Isso permitiu com que ele tivesse acesso a informações secretíssimas de Noxus, bem como deu acesso a ele a uma grande educação formal. Somado à sua inteligência nata, o transformou em um general importantíssimo para Noxus. Eventualmente, no meio da sua sede de poder, ele fez um pacto com Raon, que é um demônio, provavelmente primordial, que estava preso dentro do Bastião Imortal, o qual sua família procurava há gerações. Isso tudo fez com que o Swain tivesse apoio militar e político suficiente para dar um golpe de estado em Noxus, se tornando o imperador. Mas temendo seu próprio poder e com medo de repetir os erros do seu antecessor, ele decidiu dividir o trono em 3 partes, fundando o Trifarix. Considerando então suas habilidades intelectuais, somada aos seus poderes e a quase onisciência do demônio, ele se tornou um pilar de Noxus, além de um dos indivíduos mais poderosos de todo o planeta. Forte. Além disso, ele tem um exército de corvos espalhados no mundo que servem para observar e coletar informações de todos os cantos, o fazendo saber basicamente tudo o que ocorre em todo lugar do globo. E se isso já não fosse o suficiente, no final da HQ da Catarina, ele aparece voando no último segundo, salvando a Catarina de uma explosão de uma bomba, segurando assim na mão e redirecionando contra o pai da Catarina, como se não fosse absolutamente nada e ele fizesse aquilo sem esforço nenhum. Ou seja, suas capacidades físicas e mágicas também são extremamente insanas. Todos esses aspectos tornam ele possivelmente o ser mais poderoso vivo em Noxus, mas não definitivamente o mais poderoso de todos. Demônio. Pois só pode haver um no topo de Noxus e este é Mordekaiser. Mordekaiser é a base de Noxus. A mera existência dele e os seus atos fizeram nascer o grande império noxiano. Em vida, quando se chamava São Uzal, ele já foi um dos mais picas conquistadores do planeta, mas quando morreu, decepcionado com o pós-vida, ele decidiu criar um reino e voltar dos mortos. Ele manipulou um grupo de magos que pensavam que estariam ressuscitando o homem São Uzal. O que eles não esperavam é que esse homem não existia mais. Tudo o que restava era Mordekaiser, o Revenant de Ferro. Ao retornar, ele era capaz de manipular, absorver e fundir a alma de seres vivos. Isso, somado à sua fome imparável por poder e as capacidades físicas do seu novo corpo metálico, fizeram com que ele dominasse metade do continente, região que veio a ser Noxus, com base única e exclusivamente da força. Tudo, seu reinado só foi interrompido por uma traição que conseguiu aprisionar ele novamente no mundo dos mortos, o que não significa que ele morreu. Durante os milhares de anos que se passaram desde então, ele criou um exército colossal de almas para dominar o mundo material e agora ele tá só esperando uma chance. A LeBlanc, que foi quem traiu ele, tá desde então buscando e agindo de todas as formas, em todas as áreas, buscando além do próprio poder, uma forma de impedir definitivamente o retorno do Mordekaiser, mas ele não tá conseguindo direito. O retorno dele significaria um risco verdadeiro a todas as sociedades de Runeterra, fazendo ele não só o personagem mais poderoso de Noxus disparado, como um dos personagens mais poderosos e perigosos de toda a Runeterra. Mas beleza, chega de falar do Gold, bora lá pra próxima região da lista, que é Freljord. Essa aí tá... Nossa, aqui que aí negócio esquisito. Eu já achei que a outra ali tava brava, o negócio. Aqui tem dos meus personagens preferidos. Aqui é o norte, é o
Onde tá o local de gelo. Freljord é uma das regiões mais inóspitas de Runeterra, o que faz com que os campeões mais fracos daqui já sejam em média bem mais poderosos do que os campeões de outros lugares. Muito Porém, mais. em Freljord existe um grupo de seres que estão muito além de qualquer poder e que sozinhos ganhariam de quase Runeterra inteira. Esses são os chamados semideuses. E desses, o terceiro lugar vai pra Anivia. Apesar de ser o mais merda entre os semideuses, ela é aquela que representa o ciclo eterno da vida, morte e renascimento. Ela é uma bem como a mudança das estações. Acredita-se que o surgimento dela tenha trazido os primeiros invernos ao mundo e atribui-se a ela a criação do gelo verdadeiro, um material raro que é tão frio que não pode ser derretido e que só os glacinatas são capazes de manipular. Segundo as histórias, ela também é responsável, indiretamente, por toda a neve de Freljord, por ter feito o Ornn abandonar sua casa anterior e construir uma nova, a qual é responsável por toda a neve da região. E bem, como comum... Vai ser, esse top 3 vai ser a Anivia e os dois irmãos dela, que devem ser os próximos aqui. Cara, semideuses só força relacionada ao quanto os indivíduos têm fé nela. E diferente de muitos de seus irmãos, ela se mantém na vida dos fiéis, o que faz ela ter definitivamente um poder considerável. Entretanto, isso não é nem perto do suficiente para chegar ao segundo lugar, que pertence a ninguém mais, ninguém menos que o espírito de fogo, Ornn. O Ornn foi o primeiro dos semideuses. Suas histórias contam que sua batalha contra o planeta foi tão épica que, além de moldar a geografia de Freljord, o próprio mundo lhe deu, diretamente do núcleo de Runeterra, a chama primordial. Contam que ele é responsável por fazer itens lendários. As histórias dizem que um dia ele tava sem nada pra fazer, ele chamou o planeta Terra pra uma batalha. E a troca de soco foi tão forte que ele fundou todas as montanhas do mundo. Caramba! É só isso, assim, a força dele. E ele tem essa forja dele, que ele é um ferreiro, que é basicamente a chama primordial, o núcleo de tudo. Que foi na construção da sua casa que Freljord foi eternamente condenada à neve. Ele acredita que nada deve ser feito se não for perfeito. Mesmo tentando ser esquecido, a sua história continua a ser repassada e seus seguidores crescem cada dia mais. Existem incontáveis histórias, contos e feitos sobre o Ornn. Eu passaria muito tempo falando se fosse para citar tudo, coisa que não vem a calhar no momento. Porém, se você estiver interessado, você pode ver tudo isso no meu vídeo contando a história dele. Infelizmente, não é possível determinar o nível de força exato do Ornn hoje em dia, pela tentativa constante dele de ser esquecido, o que, como já dito, significa o seu enfraquecimento, mas é impossível não colocar ele nesse local simplesmente pelos seus feitos. A forquilha que ele fez para construir a casa dele, hoje é usada para governar os mares como o tridente do Rei dos Mares. Sua capacidade de busca pela perfeição, somada da sua força bruta e seus poderes que vêm da chama primordial, fazem ele ser um dos seres mais poderosos de Runeterra, mesmo enfraquecido. Porém, esse enfraquecimento... mas enfraquecido. Já pensou se o povo começar a idolatrar ele e orar, né? E tal? Não, falar nisso, eu vi uma série agora nova que parece que é os deuses do Olimpo, parece que é assim na vida real ali, morando em apartamento e não sei o que e tal, e conversando, né, e tentando botar ordem nos humanos, que os humanos não acreditam mais neles, nas forças, parece que é uma coisa assim. Eu vi meio por cima, eu falei assim, a temática até que é interessante, vou dar uma olhadinha. Esse enfraquecimento faz o suficiente para que outro seja mais poderoso basicamente que ele. Agora deve ser outro irmão, novo, o Senhor das Tempestades. Ficou tudo em família. Ele é a encarnação dos trovões e das tempestades. Caramba. O Volibear é um dos deuses mais antigos de toda Freljord, que, diferente de seu irmão mais velho, nunca parou de lutar e sentir o desejo pela matança e selvageria. Ele vem de uma época de Freljord onde apenas os mais fortes sobreviviam. Só quem não tinha remorso de sacrificar tudo o que fosse preciso pela sobrevivência conseguiria se manter de pé. E por mais que o Ornn tenha botado ele para dormir depois de uma luta quando eles eram mais novos, Freljord passou por uma época mais pacífica e ele sente nojo dessa paz e a julga como fraqueza. Afinal, ele tem isso de... Ele é um deus que... Ele era muito mais fraco que o Ornn na época. Ele até perde uma batalha que eles têm. Só que o Ornn, ele tinha vários seguidores e ele adorava os seguidores. Só que teve um certo negócio que aconteceu, uma briga deles, que matou todos os seguidores do Ornn que construíram as vilas pé da montanha que o Ornn tinha. Então o Ornn ficou com muito remorso de todo mundo ter morrido, os seguidores dele, o pessoal que ele amava. E ele se isolou na casa dele, no meio da montanha, e só fica lá de ferreiro. E aí quando alguém quer, tipo assim, eu fiquei sabendo que o senhor tá aqui, grande deus Ornn, não sei o que, pede um presente pra ele, alguma coisa, ele vai lá e faz, numa boa, só que ele gosta de ficar recluso. E o Volibear, por outro lado, ele acha que o povo de Freljord tá ficando muito fresco, muito Nutelinha, e aí ele quer que volte a ser guerra, que volte a ser um país que tem
sempre briga e, sabe, bem vikingzão e tal, nórdico. É viking que a gente vê retratado, né? Porque a gente sabe que eles não eram assim exatamente, né? Mas ele tem mais ou menos essa coisa. E então ele tem muito seguidor e ele vive a vida inteira em batalha. Então faz sentido mesmo ele ser mais forte. Mais forte. Guerras de cicatrizes que se ganha força, e ele não tinha o apelido de Urso das Mil Cicatrizes à toa. Diferente dos seus outros irmãos, que preferem uma abordagem diferente do conflito, o Vôlei é totalmente agressivo, ele é realmente o mais próximo de uma verdadeira catástrofe da natureza. Ele sai matando, ele sai destruindo, ele não se importa. Hoje em dia, os seus seguidores são mais numerosos e perigosos do que nunca. Os Ursaines são esses guerreiros aí que se transformam em uns ursos trovejantes em admiração à imagem do Volibear, sendo extremamente fortes e brutais. Embora o Ornn já tenha ganhado um X1 do Volibear antigamente, isso foi no passado. Como eu disse, grande parte do poder dos espíritos divinos vem das crenças neles, e no momento o Volibear tem um culto extremamente mais numeroso do que o do Ornn, que basicamente, eu não citei na parte do Ornn, mas o culto inteiro do Ornn, inteiro não, né, 99%. E eles são do tamanho de montanhas, né, basicamente, é uma coisa bizarra. Além de que enquanto o Ornn tava lá no vulcão dele forjando, parado, o Volibear passou diversos milênios só lutando e lutando. É o que eu falei. No momento ele está sim mais forte do que o Ornn. Mas por esse vídeo aqui é basicamente isso. Ainda faltam metade das regiões. Nossa, ainda tem pra uma parte 2. Separando em duas partes mesmo para não ter um vídeo de 40 minutos. E já tem lançado, então fica pra próxima semana que a gente grava. Caramba, e realmente, hein? O primeiro lá. Você viu? Eu falei, a gente viu o primeiro vídeo lá, você falou, até que não tá tão longe assim os personagens e tal. Mas tá... eu vi só 3 poderosinhos lá no outro vídeo, né? Falei assim, esses 3 aqui, tem mais 2 aqui que vai mais ou menos e tal. Rapaz do céu, cara. Aí o bicho começa a ficar doido aí, hein? Pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo.